Bom dia, eu sou a Juliana Café e eu vou apresentar o artigo A Política Cultural Cubana Pós-Revolução e a Criação da Bienal de Havana e do Centro Wilfredo Lamm. O artigo pretende fazer uma aproximação da política cultural cubana pós-revolução, da Bienal de Havana e do Centro Wilfredo Lamm, para analisar a importância de contrapor a história das exposições a um contexto político-social maior, realizando uma leitura crítica a partir de um cruzamento interdisciplinar. Através da concepção dessa Bienal, é possível observar, por exemplo, como a Guerra Fria influenciou as contribuições críticas e artísticas da mostra, bem como a internacionalização do circuito artístico latino-americano em um momento de virada global, e como o modelo das bienais pode constituir um instrumento potente para trabalhar projeções culturais, políticas e questões diplomáticas. Fundada em 1984, a Bienal de Havana estabeleceu-se como um modelo alternativo ao sistema de bienais e exposições do eixo euro-estadunidense. Organizada a partir de sua segunda edição pelo Centro de Arte Contemporânea Wilfredo Lamm, o evento foi concebido inicialmente para funcionar como uma plataforma de reconhecimento local e internacional para artistas do Caribe e América Latina. Desde o início, seu escopo foi contribuir para a formação de uma consciência geográfica, política e econômica para países do terceiro mundo, em contraposição ao circuito hegemônico do capitalismo internacional. As condições para a criação da Bienal foram forjadas pelas políticas culturais cubanas pós-revolução. Para mudar a ordem do poder estabelecida pelo regime colonial, o governo cubano entendia ser necessário, além de mudanças econômicas e de comunicação, lutar por uma ordem internacional da cultura. Assim, foram estabelecidas uma série de instituições dedicadas ao campo das artes, voltadas não só à formação de um público local, mas também à projeção internacional. Para alcançar uma análise crítica sobre a concepção da Bienal de Havana, é imprescindível analisar suas relações com o cenário político da época, sobretudo com os ideais revolucionários cubanos. Após a Revolução, em 1959, deu-se início no país a um longo processo de mudanças administrativas e sociais para empreender as ideias da Revolução. O período é geralmente dividido em 3 momentos: o chamado estágio romântico da Revolução, nos anos 60, os anos cinza, na década de 70, e a abertura do país no final da década de 70 e início dos anos 80. Então, eu vou falar rapidamente sobre cada um desses momentos, para então falar da Bienal de Havana. O período conhecido como estágio romântico da Revolução foi marcado pelo debate em torno do medo da implantação do realismo socialista como forma de expressão na sociedade cubana. Apesar da abertura de diálogo que havia na época e do clima efervescente político e cultural, motivado pelo triunfo revolucionário, preocupava os intelectuais o crescente alinhamento de Cuba com a diretriz ideológica da ex-União Soviética e o aumento da influência política de adeptos à ortodoxia. O debate cultural na época não foi protagonizado pelas artes plásticas, mas pela literatura, uma forte tradição cubana. Quando as discussões se voltavam para o setor das artes plásticas, geralmente se concentravam na oposição entre o realismo socialista e a abstração. Dessa época, data a fundação de instituições culturais importantes, como a Casa das Américas, o Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica, o Conselho Nacional da Cultura, a União dos Escritores e Artistas de Cuba e a Escola Nacional de Arte. Marcada pela atuação de seus dirigentes, essas instituições foram adotando ao longo dos anos linhas mais ortodoxas ou heterodoxas em resposta ao clima político da ilha e à polarização entre artistas e intelectuais. Em junho de 1961, Fidel Castro pronuncia o discurso conhecido como Palavras dos Intelectuais, onde é definido pela primeira vez a política cultural da Revolução. Em essência, declarou que o governo não pretendia interferir na língua preferida dos artistas e que os problemas a serem debatidos não tinham que acontecer segundo a linguagem marxista com forma, mas com conteúdo. Tudo foi sintetizado no lema que seria perseguido a partir de então: dentro da revolução tudo, contra a revolução nada. O ano de 1968 representou um marco para a entrada de Cuba na esfera da dependência do bloco soviético. Para a política cultural, esse momento também foi um ponto de inflexão que marcou o endurecimento da relação entre os intelectuais e o governo. São eventos que pontuaram esse endurecimento: o apoio de Fidel à repressão soviética na Primavera de Praga, a chamada Grande Ofensiva Revolucionária em Cuba,
que visava estimular a criação do homem novo e a estatização massiva do setor privado, e a prisão do poeta Heberto Padilha, que provocou definitivamente a ruptura de grande parte da intelectualidade ocidental com Cuba e a entrada da ilha nos anos cinza. Em 1976, a chegada ao poder de James Carter nos Estados Unidos iniciou um estágio de aproximação entre Cuba e os estadunidenses nunca visto desde a Revolução. O momento repercutiu na política interna da ilha. No mesmo ano, a criação do Ministério da Cultura e do Instituto Superior de Arte refletiram os primeiros sintomas de abertura do circuito cultural cubano. Foi nesse contexto que foram criados o Centro de Arte Contemporânea Wilfredo Olã e a Bienal de Havana, ambos para homenagear o artista plástico cubano Wilfredo Olã, falecido em 1982. Olã reunia muitos dos aspectos que caracterizavam a identidade cultural cubana e foi reconhecido mundialmente como um dos grandes artistas do século XX, sendo considerado em Cuba uma personalidade de extremo valor. A decisão, no entanto, é curiosa se pensarmos que a criação de uma Bienal em um país com questões diplomáticas sérias poderia ser um fracasso. Além das contradições nos aspectos mercadológicos de uma Bienal, podem apresentar em um país socialista. Nessa perspectiva, apesar de um grande desafio, a Bienal de Havana poderia constituir, e de fato constituiu, justamente uma forma da ilha trabalhar em um momento de abertura e de extensão política as relações com os países latino-americanos. Segundo a curadora e historiadora cubana Lilian Llanes, o modelo da Bienal de Veneza não pôde ser implementado à risca, uma vez que seu princípio organizador se baseava na diplomacia cultural, uma prática muito além do alcance de Cuba, que não podia trabalhar diretamente com estruturas oficiais na maioria dos países. A risca, de fato, não foi, mas a diplomacia cultural aconteceu, protagonizada por funcionários do governo, ainda que fora dos canais oficiais. Frente ao desafio assumido, o Ministério da Cultura recorreu aos contatos e à experiência da Casa das Américas e da Faculdade de Artes e Letras da Universidade de Havana. Foram organizadas frentes de trabalhos coordenadas por funcionários da Casa e do Ministério da Cultura e de acordo com regiões da América Latina. Os funcionários viajaram pessoalmente para os países para realizar a divulgação da Bienal. Então, em maio de 84, a mostra abre com um texto de apresentação do curador e poeta cubano Eliseu Diego, onde os objetivos do evento e suas relações intrínsecas com a política cultural cubana ficam evidentes. E aqui eu vou ler um trecho, o trecho inteiro, né? A falta de comunicação entre os povos do terceiro mundo tem sido uma catástrofe alimentada pelas intenções avessas dos imperialismos já caducos ou em processo de decomposição. A Revolução Cubana se propôs com incansável empenho romper toda a barreira entre irmãos, reintegrar o disperso. Assim, essa primeira Bienal significa não apenas um importante evento artístico, mas um feito de significativo histórico que há de ter incalculáveis e consoladoras consequências para o futuro de todos. Bom, após essa breve apresentação, fica evidente como a política cultural em Cuba sempre foi considerada um instrumento político potente para a implementação das ideias da Revolução, não só internamente, mas também internacionalmente. Apesar do debate cultural na ilha não ter sido protagonizado pelas artes plásticas, a criação do Centro Wilfredo Olã e da Bienal de Havana em um momento de distensão política, com forte envolvimento do então presidente do Ministério da Cultura, demonstram como a concepção dessas instituições integram a linha política e ideológica cubana. Através da Bienal, o governo teceu importantes relações diplomáticas com os países vizinhos e projetou para o continente, para o mundo, seus valores e ideais. De uma perspectiva mais ampla, é interessante notar o papel de Cuba frente às questões debatidas no continente nas décadas anteriores. Em 1975, por exemplo, apesar de não haver nenhum crítico cubano no icônico simpósio de Austin, onde a identidade cultural latino-americana foi calorosamente debatida, Cuba foi mencionada diversas vezes durante o evento, sobretudo quando a discussão envolveu as questões de dependência cultural do circuito latino-americano em relação ao eixo euro-estadunidense. Nesse ponto, vale ressaltar a análise de André Giunta, para quem o simpósio de Austin foi a resposta latino-americana às controvérsias geradas na década anterior, de 1960, pela necessidade estadunidense de empreender uma iniciativa cultural na região que servisse de contraponto à Revolução Cubana, bem como a ameaça da América Latina cair sobre a órbita do comunismo e da União Soviética durante a Guerra Fria. Nota-se, portanto, como Cuba aparece como protagonista em diversos momentos fundamentais para a história da arte latino-americana, apesar de sua ausência, entre aspas, no debate crítico dos anos 70,
nada mais que um sintoma das próprias motivações do simpósio. Levando em conta a importância de Cuba para a América Latina e para o mundo na época, em diversos sentidos, sobretudo frente às questões de dependência política, social e cultural, é necessário revisar o seu papel na história da arte latino-americana. Nesse sentido, pelos motivos aqui expostos, a primeira Bienal de Havana apresenta um caminho com muitos pontos para reflexão. Então é isso. Obrigada.